Olá, aqui é o Fábio Magnani, da Hora do Motoqueiro, e hoje eu queria falar sobre o estudo dos acidentes, né? Não das grandes causas, mas do acidente em si, da dinâmica do acidente. A motivação para essa... primeiro eu queria pedir para vocês se inscreverem no canal, apertarem na notificação e apertarem o like também para dizer que gostaram, para eu continuar aqui com esses vídeos. A motivação desse vídeo foi a recente publicação de um artigo de pesquisadores chineses que estudam a dinâmica dos acidentes. E mais ou menos eles usam uma técnica chamada métodos inversos, que é uma técnica bastante usada na física, na engenharia, que é basicamente o seguinte, né? Em geral, nós calculamos o movimento para frente. Então, por exemplo, eu tenho uma moto, a moto está a 60 km por hora, ela começa a frear, quanto tempo ela demora para parar, alguma coisa assim, para frente. No métodos inversos, a gente faz o contrário. A gente tem a condição final, fala assim, o veículo está parado e eu quero saber como que ele estava 10 segundos atrás, qual era a velocidade. Esse é um método que pode ser usado de maneira mais simples, com regrinhas, com numerozinhos para você tentar prever, mesmo que você não conheça exatamente o coeficiente de atrito do pneu e tal, e pode ser usado, a gente pode usar também técnicas mais modernas e computacionais de otimização, que é o caso desse artigo aqui. Então o que eles tentam fazer é assim, dada a condição, a condição final do acidente, onde que os pilotos estão, onde que a moto está, eles usam esse método de métodos inversos junto com o método de otimização para conseguir determinar como que a moto estava inicialmente. Daí conseguem determinar a configuração inicial e, consequentemente, quem é o culpado e coisas do gênero. Eu queria aproveitar esse tema para falar de algumas questões, né? É claro que a ciência a dinâmica dos veículos é bem conhecida e é utilizada. Mas eu queria falar sobre outros aspectos importantes que levam em conta mais aspectos, o lado humano das pessoas do que a ciência propriamente dita. Um é a questão da preconcepção que muitos profissionais têm, a sociedade em geral e, consequentemente, esses profissionais têm, de que o motoqueiro sempre é o culpado. Então eu já conversei, por exemplo, com peritos criminais que vão lá fazer a perícia durante um acidente, eles comentam como alguns colegas deles já vão, antes de ver o acidente, já vão falando como o motoqueiro é o culpado, eles já têm essa preconcepção. Existem também trabalhos acadêmicos que falam sobre isso, sobre como existe essa tendência das pessoas que vão registrar o acidente de já acharem que o motoqueiro é o culpado e forçarem um pouco essa escrita do relatório nesse sentido. Isso acaba distorcendo a realidade, também do ponto de vista, claro, jurídico, que se um perito fala uma coisa que não é verdade, isso vai ter consequências depois no julgamento, e também nos estudos, porque muitos estudos são feitos em cima dos registros policiais da perícia e que acabam achando que o motoqueiro é culpado muito mais vezes do que realmente acontece. Então, isso é uma questão. A outra questão também de preconcepção profissional é no caso de alguns acadêmicos da área de saúde que vão lá no hospital e fazem estudos sobre os prontuários, sobre as consequências do acidente, se a pessoa morreu, quanto tempo morreu, se teve machucados mais graves, menos graves, machucou a perna, a cabeça e tal. Tudo legal, perfeito, que essa é a área deles. O problema é que isso assim, é sistemático, né? Assim, quase todos os trabalhos desse tipo, tudo bem, é tudo legal, científico, tem método e tal, chega na última linha, eles falam assim: concluímos então que para diminuir os acidentes, os motoqueiros precisam ser menos imprudentes. Assim, como que eles chegam a essa conclusão de que foi a imprudência que causou os acidentes se eles não estavam lá na rua para saber o que estava acontecendo, né? Então existe assim, o trabalho é todo científico, todo certinho, daí na última frase ele vira assim, a pessoa pega da cartola uma preconcepção que ela já tinha e coloca ali. Assim, ela não estudou aquilo ali, ela não estudou o acidente, não estudou a dinâmica, ela não sabe o que aconteceu. É uma preconcepção, é claro que isso não é maldade, ela não percebe isso, nós não percebemos as nossas preconcepções, elas vêm automaticamente e de forma muito fácil, nós reproduzimos sem perceber isso. E como é uma questão muito errada, mas muito aceita na sociedade, de que o motoqueiro sempre é o culpado, ninguém percebe
essa inconsistência, né, entre o que foi estudado e a conclusão. De novo, isso também causa distorções, porque se nós acharmos, ou baseado nos registros policiais da perícia, ou nesses estudos acadêmicos feitos nos hospitais, que o motoqueiro sempre é o culpado, mesmo não sendo necessariamente assim, a nossa ação sempre vai ser no sentido de fazer propagandas para que eles sejam mais responsáveis, ou para aumentar o número de horas na autoescola, e a gente vê que isso não vem surtindo efeito, os acidentes continuam acontecendo de forma muito grave, provavelmente porque o problema é outro. O problema talvez seja porque os carros batem nas motos, que o carro tem 1 tonelada, a moto tem 150 quilos. Obviamente um carro batendo numa moto vai causar um estrago muito grande. Também, tanto os carros quanto as motos andam numa velocidade muito alta, as coisas acontecem muito rapidamente, né? No trânsito urbano, as motos, os carros andando em alta velocidade, num movimento muito complexo, isso está muito acima da capacidade humana de tomar decisões rápidas em alguns momentos. Então, ou a gente melhora o sistema eletrônico desses veículos para que eles se comuniquem e deem alarmes e avisem que um vai passar na frente do outro para diminuir os acidentes, ou a gente então aumenta a inteligência do sistema de forma eletrônica para conseguir lidar com essa complexidade, ou então nós baixamos a velocidade de todos os veículos, que é o que a gente teria que fazer agora, para conseguir fazer com que a inteligência humana consiga lidar com essa complexidade, né? A gente tem um descompasso entre a capacidade humana e a alta velocidade e complexidade dos veículos. Ou, de novo, ou a gente aumenta a inteligência do sistema, ou a gente baixa a complexidade, significa baixar a velocidade. Existem alguns trabalhos interessantes sobre as reais causas dos acidentes. Esse livro é do meio. É um livro que fala bastante sobre a dinâmica veicular, a dinâmica do acidente mesmo. Se o acidente ocorreu porque o motorista não viu a moto porque tinha um poste na frente, se há algum problema na pista, qualquer outra coisa do gênero. E esses dois estudos que estão mais na direita, o Hurt Report, que é dos Estados Unidos, da década de 80, e o MIDES, que é europeu, na virada do século XX para o século XXI, são estudos bem interessantes que são assim, acontecia um acidente e quando acontecia esse acidente de moto, ia uma grande equipe para lá, de paramédicos, de médicos, enfermeiros, bombeiros, mas também de engenheiros, de físicos, matemáticos e pessoas que em geral conheciam bem da pilotagem de moto para compreender realmente o que tinha acontecido naquele acidente ali. Quem que era realmente o culpado? Qual era realmente, nem culpado, qual era a causa real? Se foi o carro que entrou na frente, se foi o motoqueiro que estava rápido demais, e por aí vai. E daí eles conseguiram chegar a conclusões que vão um pouco contra o que a gente espera, né? Por exemplo, o que a gente aprende, né, na TV, nas propagandas, de que o motoqueiro é sempre o culpado. Nos estudos deles, os carros em geral eram os culpados, né? Eram as causas dos acidentes. Esses estudos são, é claro que a gente tem que tomar muito cuidado de trazer coisas do passado para o presente e coisas de outros países para o Brasil, só que são os únicos estudos feitos realmente com uma grande equipe especializada, dedicada a isso, para determinar as reais causas dos acidentes, né? É claro que isso é muito, muito caro, não é fácil fazer isso, nem nesses países ricos eles fazem isso com frequência, mas se a gente quiser realmente diminuir o número de mortos, né? A gente tem 10 mil motoqueiros mortos por ano no Brasil. Se a gente quiser diminuir isso daí, está na hora da gente investir nesse tipo de estudo. Primeiro a gente precisa determinar quais são as reais causas. E certamente as reais causas não são unicamente a imprudência e a imperícia dos motoqueiros. Isso eu tenho certeza absoluta, né? Tem outras também. Só que a gente precisa determinar o que a gente precisa fazer. Será que a gente precisa, como eu propus, por exemplo, será que a gente precisa reduzir a velocidade dos veículos? Será que a gente precisa segregar motos e carros? Será que a gente precisa diminuir a velocidade de todo mundo? Será que a gente precisa monitorar constantemente como que as motos e os carros andam para punir imediatamente o que eles fizeram de errado e assim diminuir a imprudência? A gente só vai poder saber o que a gente tem que fazer o dia que a gente souber exatamente a causa do acidente, né? Isso envolve, então, de novo, estudos da dinâmica, como aquele primeiro que eu coloquei, estudos na rua, como esses dois Hurt Reports e MIDES, quando tem um acidente a gente vai lá e vê o que acontece, e a gente tem que lutar um pouco contra essa preconcepção
das pessoas de que os motoqueiros são sempre culpados. Porque se a gente continuar com essa preconcepção, a gente vai continuar fazendo a mesma coisa, que é propor o aumento do número de autoescola, de motoescola, e fazer propagandas na TV para tentar convencer os motoqueiros a não serem imprudentes. E essas coisas, de novo, não estão funcionando, né? O problema é mais sério. Eu sempre gosto de lembrar, né, que no Japão, na década de 60, eles tinham muitos acidentes de trânsito, de motos, né? E eles demoraram 5 anos para organizar as ações que eles deveriam fazer. Depois, mais 5 anos para montar o projeto detalhado com a ajuda de escolas, de universidades, da polícia, das fábricas, dos motoqueiros, de todo mundo. E depois mais 10 anos para implementar essa ação. Então foram 20 anos de forma consistente, organizada, com a participação de todo mundo, para conseguir reduzir os acidentes de trânsito. Assim, isso não é brincadeira de criança, não é montar um comitê, qualquer coisa assim, para alguém ficar tentando só voltar o tempo todo com esses mesmos argumentos. A culpa é sempre do motoqueiro, a culpa é sempre do motoqueiro, a culpa é sempre do motoqueiro, porque isso não é verdade, isso não está resolvendo, né? Está na hora da gente começar a usar a ciência de verdade e a política com P maiúsculo de verdade para resolver os acidentes. Bem, era isso que eu tinha para falar hoje. Aqui é o Fábio Magnani, da Hora do Motoqueiro. Até a próxima. Tchau!